ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Como passou o final de semana? Descansou? Trabalhou? O que você fez? Nós estamos bem, graças a Deus, e eu espero que em nome de Jesus, ovelhinha, você esteja bem e na presença do Senhor, tá? E eu espero também que você tenha feito o devocional com o Digníssimo. Você conseguiu acompanhar, conseguiu entender o Digníssimo falando. Ele é mais devagar assim, ele fala mais lento do que eu, né, irmãos? Tem hora que eu falo assim, né? Mas cada um tem a sua forma de transmitir a palavra de Deus, e Deus usa cada um de acordo com o seu perfil, com o seu jeito. Tem hora que eu me acho muito brincalhona, né, irmãos? Eu falo com a minha mãe, mãe, misericórdia, eu já cresci, tenho 2 filhos, há 12 anos que eu advogo e eu continuo meio que, o meu jeito meio criançona, sabe, irmãos? É algo de mim, porque eu já tentei mudar, porque na advocacia você tem que ser mais formal, mas mesmo assim, até nas audiências, em sustentação oral, no tribunal, até com o ministro, quando eu já fui despachar uma vez em outro estado, irmãos, esse é o meu jeito. E Deus me usa assim até na minha profissão, tá? É Deus. E por isso que não podemos criticar, cada um tem sua forma de ser, né? E por isso que o nosso Deus, ele é muito lindo, irmãos, porque ele não despreza as pessoas, pelo contrário, se você tem um jeito, ele vai usar esse seu jeito para falar da palavra dele, né? Ele vai aperfeiçoar, glória a Deus. E eu trabalhei com as crianças, comecei a trabalhar com as crianças na igreja quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. E até hoje eu trabalho com as crianças. Então talvez por isso eu penso que eu estou sempre conversando com ovelhinhas de Jesus aqui. Mas é uma bênção e o Senhor tem nos abençoado, sabe, irmãos? Tanto em nosso trabalho, né, aqui no nosso espaço. Esse trabalho que estamos fazendo aqui nas redes sociais de falar da palavra dele, o Senhor tem se agradado e tem nos presenteado. Estamos aqui por amor e quem nos patrocina, quem nos abençoa aqui realmente é o Senhor. Aqui eu só peço sua ajuda, né, irmãos? Continue orando por nós e, claro, curta, deixa aqui um amém e compartilhe para muitas pessoas, para que muitos saibam o quanto o nosso Deus é bom e para que as pessoas venham se preparar, porque Ele vai voltar e não vai subir de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito, tem que estar com as vestes limpas, oh glória! Como nós vimos aqui no livro de Coríntios, né? Lá no início nós vimos que Corinto era uma cidade no meio do pecado, idolatria, imoralidade, sexualidade, um monte de pecado. Mas a igreja de Corinto não podia o que? Se adaptar ali. Ela não podia ser igual camaleão. Você lembra que nós falamos sobre isso? Quem lembra aqui do camaleão? Fala comigo quem lembra. Ela não podia se adaptar. E assim somos nós. Não podemos também nos adaptar ao pecado, nós temos que ser santos. E teve uma irmã que até mandou mensagem, esqueci quem foi, disse aquele louvor, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, para subir no céu temos que estar com as vestes alva mais que a neve, como a garça que falamos aqui, você lembra? Coloquei até no Instagram lá, que a garça em meio à lama, irmãos, ela se mantém limpa, não se contamina, não se suja. E assim nós também. Sede santo, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Vamos então para Coríntios. E lembrem que você tem valor. Eu te amo muito. O seu jeito é especial. As pessoas podem nos desprezar. Ah, sei quem fala muito assim, ri muito assim. Mas Jesus nos ama e Ele te ama também. E no capítulo de hoje, capítulo 8 de Coríntios, né? Já estamos em Coríntios. Ele vai dar algumas respostas que algumas pessoas enviaram perguntas, ficaram com dúvidas. Então aqui ele vai falar acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. E o título é Instruções acerca da liberdade cristã. Nós cristãos, nós somos livres, né? Nós temos liberdade.
Nós não somos escravos do pecado, mas essa liberdade tem algum limite, né? A palavra do Senhor diz assim: tudo me é lícito, tudo me é lícito. Ou seja, tudo eu posso fazer, tudo é legal, mas nem tudo me convém, ovelhinha. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, mas a lei permite, segundo a lei eu posso. A lei fala, é lícito, mas não te convém fazer como servo de Deus. Afinal, nós somos cidadãos do céu. Nós somos regidos por uma outra lei também, que se entrar em conflito com a lei do homem, a nossa Constituição, se entrar em conflito, eu fico com quem? Eu fico com essa lei aqui, ó, que é da minha cidade real. Ô, glória, aleluia! Grava isso aí, ovelhinha. Tudo te é lícito. Você pode fazer tudo, você é livre. Mas como servo de Deus, nem tudo te convém. Por exemplo, você tem um celular aí na sua mão. Você pode ver coisas que Deus não se agrada? Pode. Pode, seu olho tá aí, você pode. Tá aí, ó, vários vídeos que não vão te edificar, várias coisas que vão alimentar a sua carne. Mas você pode, mas não te convém como servo de Deus. Você precisa vigiar. A sua boca daí, você é livre para falar o que você quiser. Você é livre. Tudo lhe é lícito, não é proibido, é lícito. Lícito vem de legal, mas você não pode fazer como servo de Deus. É lícito, mas não te convém fazer, tá bom? Vamos então aqui, irmãos, ver como começa o capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, Paulo respondendo, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. O que a ciência incha? A ciência, o entendimento te incha, né? Faz você ficar sabedor de muitas coisas e até mesmo o ego incha, né? Cresce a soberba. Se a pessoa não vigiar, se a pessoa não se segurar, quando ela tem muito conhecimento, quando ela sabe demais, irmãos, ela começa a ensoberbecer, não é? Já viu pessoa assim? Começa a crescer, levantar o nariz, se achar, ela incha literalmente o ego dela. Então aqui fala que a ciência, ou seja, os estudos, o entendimento, né, as muitas letras, a ciência incha, mas o amor edifica. O que adianta, por exemplo, tem gente, irmãos, tem pessoas aí que já leram a Bíblia toda de capa a capa 8 vezes. Tem muito conhecimento, tem muita ciência, mas não absorveu, não teve revelação do Senhor, não foi edificado, está inchado de muito conhecimento, mas não está edificado, não está cheio, porque aqui fala o quê? Ó? A ciência incha, mas o amor edifica, oh glória, aleluia. E aqui ele estava falando em relação a comer as carnes sacrificadas aos ídolos, porque lá existia aquele sacrifício aos ídolos. As pessoas matavam os animais, ofereciam aos ídolos e depois vendiam aquela carne. Eles perguntaram, podemos comer essa carne? Podemos? Ou seja, o que Paulo estava aqui dizendo, você pode comer carne, você é livre, mas será que isso convém? Convém você comer? E aqui ele até explica, a partir do versículo 4, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão só. Ou seja, beleza, aquela carne foi sacrificada a um ídolo, mas o ídolo não é nada, não tem ninguém, não existe. Olha aqui, irmãos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão só. Ou seja, aquela carne foi sacrificada para ninguém, para nada, porque não existe nada, foi sacrificada na mente das pessoas, né? A pessoa acha que aquele ídolo que não existe recebeu, na verdade foi nada ali, segundo ele. Todavia, versículo 6,
5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Oh, glória! E continua o versículo 6 dizendo: e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Oh, glória! Aqui Paulo está afirmando que não existe outro Deus. Para nós existe só um Deus e Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Ou seja, vou oferecer a ídolo, você ofereceu para ninguém, porque para o mundo ele não existe para o Senhor. Nós cremos no único Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Irmãos, e sobre isso aqui, me falaram essa semana que eu achei bem interessante, que nós sempre passamos por algumas restrições lá no Instagram, muitas limitações, e eu fico sempre perguntando ao Senhor: meu Deus, Senhor, que luta, misericórdia, será que eu estou falando alguma coisa errada, né? Que o sistema sempre, irmãos, limita alguma coisa, e nós, como somos seres humanos, carne, a gente se entristece, embora Deus constantemente fale com a gente: minha filha, calma, a minha palavra nunca erra o destino, ela é igual flecha, ela acerta ali o alvo, nunca erra. Mesmo Deus falando, né, a gente é falho e fica meio chateado às vezes, meio triste pelas coisas que acontecem. E essa semana me falaram que até esse nosso modo de falar que existe só um Deus, não existe outro Deus, o algoritmo do sistema, irmãos, entende isso como uma ofensa às outras crenças. E eu falo sempre isso, irmãos, misericórdia, né? Entende como uma ofensa, porque se eu estou falando que existe só um Deus, eu estou desprezando os outros. E aí eu pensei: então deve ser por isso que eu sempre estou ficando um pouco, né, cortada de lá, misericórdia. Por isso, tá, ovelhinha, que eu peço a sua ajuda lá também, por favor, vai lá, me ajude, vai lá no vídeo da oração, deixa um amém, um coraçãozinho, compartilha para alguém, compartilha no seu Instagram, nos stories, porque assim o sistema entende que eu não te ofendi, pelo menos, né? Então me ajude nesse trabalho lá. Lá geralmente eu compartilho alguns louvores que me tocam, em que eu amo. Compartilho lá, compartilho oração também. Vai lá, vamos juntos nesse trabalho. Como eu disse, aqui estamos fazendo algo para o Senhor. E é por amor, então faça por amor também, tá bom? E ele continua a falar aqui, irmãos, no versículo 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira, escândalo para os fracos. A partir do momento que você faz algo e aquilo, irmãos, escandaliza o seu irmão, e aquilo faz o seu irmão tropeçar, parou. Nós temos que vigiar. Olha o que ele diz aqui: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, se alguém vê você sentado na mesa dos ídolos ali, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos também, né? E pela sua ciência, você está ciente disso, você tem essa consciência. Versículo 11: e pela sua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Tem irmãos, tem ovelhinhas que são mais fraquinhas, né, irmãos? Tem que ter misericórdia dele, tem que ter compaixão. Ele pode perecer porque você escandalizou, entendeu? Versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência,
aí você peca contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Eu acho tão forte quando ele fala, né? Pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu pelaquela alma. Cristo morreu por aquela vida. Ela tem valor para o Senhor. Ela é importante. Por essa razão não podemos desprezar, não podemos escandalizar, irmãos. Ai daquele que escandaliza um dos pequeninos, tá bom? Agora, meus irmãos, vamos para o capítulo 9, que fala a liberdade e os direitos dos apóstolos. E aqui, irmãos, ele vai falar em relação aos direitos daqueles que levam a preciosa semente, daqueles apóstolos. E aqui ele começa falando que ele tem muitos direitos. Ele podia casar, Paulo podia trabalhar, Paulo podia fazer inúmeras coisas, mas Paulo decidiu viver para o Senhor, se entregar ao Senhor. Então Paulo, ele vivia para a obra de Deus, e mesmo assim ele trabalhava às vezes para não ser pesado a ninguém. Paulo trabalhava, mas aqui ele deixa claro que aquele que vive para o Senhor, o trabalhador, é digno do seu salário. Isso aí, irmãos, é um assunto um pouco polêmico, porque tem muitos irmãos que não concordam, né, de pastor receber, né? Infelizmente, hoje, isso virou uma forma também de se enriquecer. Infelizmente, desvio de dinheiro, desvio de verba, olho grande, né? Mas é porque estão distorcendo a palavra. Porque a palavra fala que o obreiro, aquele que trabalha, é sim digno do seu salário. Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo, capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Aquele que anuncia o evangelho, aquele que vive para anunciar o evangelho, que viva também do evangelho. É bíblico, irmãos. Infelizmente, muitos se corromperam e esqueceram as almas, esqueceram as ovelhinhas, né? Estão olhando só para a lã delas que dá dinheiro. Mas cada um vai dar conta de si a Deus. Cada um. Não compete eu julgar, eu condenar. Não compete. Não compete. Quem julga, quem vai julgar, irmãos, é o Senhor. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Quem vai julgar é o Senhor. Mas lembre-se que se uma pessoa é justa, se uma pessoa é fiel, honesta e está ali trabalhando para o Senhor durante o dia e noite, ela é digna, irmãos, de receber, sim. Pensa comigo. Um pastor fiel ao Senhor. Pensa aí, vê se você acha algum pastor fiel ao Senhor, que se dedica à obra do Senhor. Como que ele vai cuidar das ovelhinhas, estudar para poder ensinar, cuidar da igreja e ainda trabalhar fora, irmãos? Não é difícil? Tem pastores que conseguem essa proeza, mas eu particularmente, eu acho muito difícil, porque misericórdia, irmãos. Eu com esse trabalho aqui nas redes sociais, que tenho que estudar a Bíblia, tem que orar, tá? Tem que se consagrar, porque aqui é uma peleja espiritual, é o mundo espiritual. Imagina só, temos que estudar, consagrar, né? Orar ao Senhor, estudar, gravar aqui, eu tô aqui gravando, tô aqui com a câmera aqui e tal, tô aqui gravando, e depois tem que editar, aí você conversa com as ovelhinhas, aí você ora, irmão, se deixar isso pega o dia todo, irmãos. Mas, então eu tô vendo que realmente se a pessoa fosse dedicar, olha que aqui não é igreja, que é um trabalho que o Senhor tem colocado com carinho pra gente fazer. E Ele mesmo nos abençoa, Ele mesmo tá abrindo as portas. Mas imagina uma pessoa que vive disso o dia todo, irmãos. Realmente é uma situação delicada. E aqui ele fala bem assim, ó.
Versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ó, ai de mim, se não anunciar o evangelho, irmãos. O Senhor, quando Ele dá um chamado, quando Ele dá ali aquela incumbência para a pessoa tem que fazer com alegria, porque o Senhor está dando. A palavra não vem de nós, vem do Senhor. Versículo 17, Ele diz: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Olha, se eu faço de boa mente ou de má vontade, é necessário fazer a obra do Senhor de boa mente, com boa vontade, com alegria, para que você tenha prêmios no céu, as bênçãos do Senhor, e não de má vontade. Não adianta eu fazer aqui para me aparecer, porque aquele que sonda o coração, aquele que sonda a mente, tudo está vendo, meus irmãos. E ele continua: logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ele está dizendo aqui que ele se fez como judeus para ganhar os judeus, se fez como fraco para ganhar os fracos. Ele tinha uma estratégia aqui para evangelizar. Olha aqui a interpretação, hein? Muitos irmãos usam desta palavra aqui, sabe para quê? Para dizer bem assim: Paulo se fez como fraco para ganhar os fracos, então vou ficar lá no boteco para ganhar aquelas almas, vou no prostíbulo para ganhar aquelas pessoas, vou na balada. Muitos querem se infiltrar para ganhar almas. Ovelhinha de Jesus, não faça isso. Não brinque com fogo. Não brinque com fogo. A palavra diz: fuja da aparência do mal. Se você está vendo que ali é um lugar do mal, que o inimigo está cirandando a poder no nome de Jesus, naquele lugar, fuja dali. Não pense que você é um super crente, super homem, para ir lá no meio fazer a obra. Não, irmãos, isso aí deve ser algo muito específico, né? Que talvez Deus tenha algum propósito com alguém, mas não brinque com isso não. Fuja. Quer ganhar aquela alma? Vai orar, né? Vai em outro ambiente, mas não entre. Aqui, quando Paulo diz isso, não é porque ele entrou lá dentro não, no sentido do pecado, mas ele, com a sabedoria do Senhor, ele se fazia fraco, né? Chegava de uma conversa mansa, sem ostentar nada para poder evangelizar, tá? E já chegando ao fim, irmãos, aqui do capítulo 9, olha o que Paulo diz. Eu amo essa passagem aqui, olha: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Não tem aquelas competições no estádio, todo mundo correndo, aquele jogo, aquilo tudo, todo mundo está competindo ali, mas só uma pessoa vai ganhar o prêmio, né? Só vai ter um ganhador em primeiro lugar. Aí ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Ó, nossa vida, temos que correr de tal maneira que possamos alcançar este prêmio, meus irmãos. Versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Aquela pessoa que vai competir, que vai estar naquele jogo, irmãos, eles se abstêm de muitas coisas, não é? Porque você, para estar ali correndo, até um jogador de futebol, irmãos, eles não podem perder noites, não podem ter a vida cheia de balada, não pode, sabia?
Não, você sabia disso? Me fala se você sabia. Meu esposo que me falou. Amor, essas pessoas que jogam, esses jogadores aí, eles não podem perder noite, tem que ter uma alimentação equilibrada, eles são acompanhados por nutricionista, por um monte de gente, né? Que eles têm que estar saudáveis. Olha o que ele fala aqui na Bíblia. E todo aquele que luta de tudo se abstém, se afasta de muitas coisas. E eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível, que se corrompe. É dinheiro, né? Muito dinheiro e fama que passa. Eles se sacrificam para poder ganhar algo passageiro, corruptível, que se corrompe. Mas nós, porém, temos que nos abster de muitas coisas, negar muitas coisas, não por uma coroa corruptível que vai passar, por fama ou dinheiro, mas por uma coroa incorruptível, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna, que nada vai roubar, que nada pode tirar. Oh, glória! E termina bem assim, o capítulo 9. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Rezando, irmãos, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Quem falando isso? Paulo dizendo que se vigia, né? Subjugo o meu corpo para que eu fico pregando aqui, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ah, Senhor, nos livre, nos guarde, para que possamos ser aprovados e alcançar esse grande prêmio que é o da nossa salvação, né, irmãos? Misericórdia. Ovelhinha de Jesus, eu amo sua vida em Cristo Jesus. Obrigada por ter chegado até aqui. Fique comigo, fique com Jesus. Vamos caminhar juntos. E eu espero que, em nome de Jesus, o devocional de hoje tenha falado com você. Desculpa se ficou um pouco longo, irmãos, mas foi necessário falar, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã estaremos aqui em Coríntios capítulo 10. Vamos firme buscar o Senhor. Não esqueça, tá? De curtir, deixar um amém. Você entendeu? Me fala aqui, entendi, glória a Deus. E ore por mim e por minha família, tá? Que Deus te abençoe. A paz.